Olá, eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e ajudo cabeleireiros a fazer loiros perfeitos e sem erros. E hoje eu vou falar os segredos da estrela de Oswald, desvendando os segredos da estrela de Oswald. Na live de ontem eu falei um pouquinho sobre a estrela e hoje eu vou me aprofundar mais a pedidos. Pediram para falar um pouco mais da estrela, que muitos cabeleireiros ainda têm muita dificuldade na hora de trabalhar com a estrela de Oswald. Bom, Oswald foi um químico físico alemão que, entre seus grandes feitos, ele ganhou até um prêmio Nobel, não pela estrela de Oswald, isso aqui foi depois, foi quase que um hobby. Ele mudou um pouco a forma da gente ver as cores, que as cores eram vistas. E ele desenvolveu essa estrela, por isso que chama estrela de Oswald, para simplificar, não para complicar, para simplificar a nossa vida. Baseado na estrela de Oswald, que são compostas todas as cores que tem no universo. As cores do céu, as cores das matas, as cores dos pássaros. Tudo isso tem na estrela de Oswald, que alguns chamam de estrela cromática ou esfera cromática. Ou também, círculo cromático, tem muitos nomes chamados, mas o mais comum é a estrela de Oswald. E essa estrela é usada não somente por cabeleireiros, como também é usada artistas plásticos que também usam a colorimetria para fazer a mistura das cores, para pintar uma tela, para fazer outras misturas de cores também. Quem mexe com vidro usa cores, tudo a gente para tingir roupas também. Tudo isso nós precisamos entender de misturas de cores para chegar na cor perfeita. Quando a gente entende a estrela, a gente economiza. Por que a gente economiza? Porque quando você não acerta o tom da cliente, normalmente você precisa fazer de novo. Quando você matiza um cabelo, ou você tonaliza uma mecha, um cabelo loiro, você tem que acertar de primeira, porque se você errar, talvez dê mais trabalho remover aquele tonalizante e colocar outro, porque se você errar, você vai colocar outro em cima e outro em cima e você vai acabar escurecendo as suas mechas ou chegando num tom que não é o ideal, não é o que você queria e nem o que a cliente esperava. Então você economiza quando você acerta de cara já, de primeira. Você mostra inclusive para a cliente que você é capacitado para fazer o cabelo dela. Você entendendo a estrela, você não erra mais por causa disso. Você vai ver como está o cabelo e o que você precisa fazer para melhorar esse cabelo, para fazer aquela cor que você deseja. Então você não erra. Você não perde tempo, porque se você acertar de cara, você não precisa refazer. Você não vai gastar mais produto e nem vai perder tempo também e já vai acertar de primeira, tá? Então acertar a cor da cliente de primeira nos faz poupar tempo, poupar dinheiro, porque nós vamos gastar menos produto também e mostra a nossa habilidade, nosso conhecimento técnico também para resolver qualquer cor de cabelo ou qualquer pepino, porque nem todo mundo chega no salão com cabelo lindo ou só com uma raizinha para ser feita. Às vezes chega com cabelo manchado e às vezes num lugar ele tá laranja, em outro lugar ele tá amarelo, talvez na ponta esteja verde porque tem um resto de cor loira, um resto de mecha e ela foi para a piscina. Então assim, quem nunca pegou um cabelo todo manchado para resolver? E a gente precisa entender, além de fundo de clareamento, entender muito da estrela de Oswald, que vai nos ajudar a resolver esses pepinos assim que aparecem. Então, tenha a sua sempre à mão e eu já estou com a minha aqui que eu quero mostrar para vocês como que eu fiz. Você tem que ter uma estrela dessas no salão. Não é difícil, essa estrela você pega na internet. Se você jogar no Google lá estrela de Oswald, vão aparecer várias opções. Algumas, o azul não está para cima, o amarelo está para cima, ou o vermelho está para cima, não tem problema, porque a ordem é a sequência a mesma, tá? Então aqui eu tenho as 6 cores, eu tenho as 3 cores primárias, essas 3 cores primárias que originam todas as outras cores, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Na nomenclatura universal, básica, o azul é sempre o número 1, que é o cinza, porque é como se fosse o azul muito forte, ele vai lá no preto às vezes, então é como se fosse um preto bem diluído e ele fica cinza, porque se colocasse o azul puro, ia ficar quase preto, muito forte, e a cor ia ficar muito escura.
E por isso o número 1 do azul é o cinza, representado pelo cinza. O 3 é o amarelo, que é o dourado na nomenclatura das cores de cabelo. E o 6, o vermelho, é o vermelho mesmo, tá? Essas 3 cores primárias dão origem às 3 cores secundárias, inicialmente, que é o verde, o violeta e o laranja. Porque a mistura do azul e do amarelo dá o verde, o amarelo, o vermelho, o laranja, e o vermelho e o azul, o violeta. Quando a gente está falando de cabelo, nós temos que entender que uma cor você utiliza a oposta para neutralizar ou para acrescentar pigmentos. Então, por exemplo, o azul ele neutraliza o laranja e o laranja neutraliza o azul também. A mesma coisa o amarelo. Se eu tenho um cabelo loiro que está muito dourado, está muito amarelo, eu preciso usar o violeta para neutralizar esse amarelo e não o azul, porque é o contrário na estrela. Então é legal você ter essa estrelinha para olhar, porque é muito difícil a gente lembrar de cabeça, ficar tentando mentalizar na hora, ainda mais na hora da pressa. Fica muito mais fácil e mais rápido você ter uma estrelinha dessas lá, que não precisa ser grande, pode ser pequenininha lá no lavatório, lá onde você guarda as suas tintas, para você consultar de vez em quando. Porque todas essas cores também são representadas por números. E esses números que são os números que tem na nossa tabela de cores mesmo, de coloração, na caixinha da tinta. Se você olhar a caixinha da tinta, sempre tem um número. Então tem lá. Ao invés de, quando a cliente compra a coloração no mercado, ela vai lá e olha a cor que está na embalagem. Ela não olha o número. E a cor que está na embalagem não é a cor que ela gostaria, mas não é a cor que ela tem que usar para ficar daquela cor que está ali na embalagem. Isso nós, cabeleireiros, sabemos fazer. Então ela quer ficar loira, ela vai lá e pega uma tinta clara e passa no cabelo achando que vai ficar igualzinho, tá ali na embalagem. A gente sabe que não fica, porque tem todo um processo para chegar naquela cor. Então, mas nós temos que saber isso de cabeça, tá? É bem importante nós sabermos de cabeça. Então, nós temos as cores naturais, que eu tô aqui com elas para mostrar para vocês. O fundo de clareamento. Então é assim, isso aqui a gente tem que saber de cabeça, tá? Que o preto é o número 1, o castanho escuro é o número 3. Algumas marcas têm 2 pretos. Tem um preto que seria um preto azulado, que é o número 1, e um preto que é o número 2, que é um preto um pouquinho mais natural, vamos dizer assim. Daí tem o número 3, castanho escuro, número 4, castanho médio, número 5 é o castanho claro, número 6, o loiro escuro, número 7, loiro médio, 8, loiro claro, loiro muito claro e o 10, loiro claríssimo. Essas cores são as cores naturais dos cabelos, e isso a gente precisa saber de cabeça, tá? Para que cor ela revela, a gente não precisa saber de cabeça, mas essa tabelinha aqui a gente precisa saber de cabeça sim. Essa outra tabelinha você pode ter para consultar quando você tiver dúvidas. Mas esses numerozinhos a gente tem que saber de cabeça, porque o cabeleireiro não fala. Castanho acobreado, o cabeleireiro vai falar um 5.4. Fala em números, tá? Então eu preciso saber. E depois que eu souber decor, tudo que tem depois do ponto são as nuances, são os reflexos, que são essas nuances aqui, acrescentada nisso aqui, nos tons naturais, para eu chegar na cor que eu desejo, na cor que eu quero fazer na cliente. Então eu tenho lá um loiro escuro, que é o 6.7. Então eu tenho um loiro escuro com um pouquinho de verde. Mas o que é esse verde? O cabelo da cliente vai ficar verde? Não, porque o verde, porque ela quer um marrom, que ela quer um loiro escuro, mas ela não quer avermelhado, porque o loiro escuro, ele abre para o alaranjado. Quando você vai fazer uma coloração ou vai clarear um cabelo, ele sempre vai abrir e vai revelar a primeira cor. A primeira cor que o loiro abre, o loiro escuro, quando a gente vai clarear ele, ou quando a gente vai fazer uma coloração, ele tem uma tendência aí para o alaranjado. Por que eu preciso usar o 7? Porque esse laranja mais forte, que é o alaranjado, aqui está o alaranjado amarelo, que é o mais claro, ó. Esse alaranjado mais forte, ele está entre o laranja e o vermelho, mais ou menos, então eu preciso do 7
para neutralizar esse vermelho, para ele não ficar uma cor muito quente, porque ela quer um marrom mais natural, mais chocolate, mas não quer avermelhado. Então eu uso o 6.7 porque ele tem esse mate, porque o cabelo ele revela uma cor mais alaranjada. Não é para o cabelo ficar verde, é para neutralizar o vermelho do fundo de clareamento que é revelado quando eu vou clarear o loiro escuro. Tá? A mesma coisa se a cliente ela tem um cabelo loiro claro, mas ela não quer ele amarelo. E o cabelo loiro claro, quando eu vou fazer uma coloração nele, uma química, ele vai abrir para o amarelo, sempre. A primeira cor que ele revela é o amarelo, tá? Então o fundo de clareamento revela a cor amarela, mas eu não quero amarelo. O que eu preciso usar então? O violeta. Então eu vou usar o 8.2 e daí eu vou ter um loiro claro violeta e eu não vou ter esse amarelo, vai ficar uma cor um pouco mais bege, aquele loiro mais frio, que não vai ficar amarelado. Então eu preciso decorar também esses numerozinhos, esquecendo a estrela, mas o que representa cada número desse, para eu saber o que tem depois da vírgula. Ah, mas eu tenho coloração que tem mais números depois da vírgula. Tudo bem, então eu tenho aqui uma coloração que é um 6.46. O que representa o 4 e o que representa o 6? Olha, o 4 é o alaranjado e o 6 é o vermelho. Então o 6.46 é o loiro escuro, acobreado, vermelho. E você sabe quanto que tem de cobre e quanto que tem de vermelho aqui nessa cor? Olha, se eu tenho acobreado vermelho, então eu tenho um loiro escuro, acobreado vermelho. E quanto que eu tenho de cobre? Como se eu passar isso aqui numa cliente, o que eu tenho que esperar? Qual cor que vai me revelar? Vai me revelar mais cobre que vermelho. Então eu não tenho meio a meio. Eu tenho 3 partes de laranja e uma parte de vermelho. Algumas marcas divide por 3, tá? São 33% de cada um. Então eu tenho 2 vezes mais laranja do que vermelho. Mas, estudando colorimetria, eu descobri que a maioria das marcas trabalham com 4 partes. Então, para eu ter mais laranja do que vermelho, se eu tenho um 46, aqui no meio, ó, só que aqui nesse caso é 46, tá? Então não é um vermelho laranja, é um laranja vermelho. O 46, tá? Eu tenho que ter, não é 50% 50, porque eu tenho mais o número 4 do que o 6. Então eu tenho 50% de laranja e o outro 50% que seria do vermelho, eu divido por 2. Então eu tenho mais 25% do laranja e 25% do vermelho. Então eu tenho 75% aqui nesse tubo de cobre, que é o laranja, que é o acobreado, e 25% só de vermelho. Então é como se fosse um cabelo que ele vai puxar mais para o cobre, vai revelar mais o cobre do que o vermelho, e um pouco de vermelho só. Tá? Se eu quiser só cobre, só o 6.4. Se eu quiser o cobre com pouco de vermelho, 46. Se eu quiser um vermelho mais arregalado, assim, mais claro, mais puxando para o cobre, mas o vermelho mais intenso, seria o contrário, seria o 64. Daí eu teria mais vermelho e menos cobre. Vermelho alaranjado. Daí eu me revelaria essa cor. Quando a gente começa a estudar a colorimetria, isso é muito interessante. Então faz a gente pensar em todos esses números que tem depois da vírgula. E é legal a gente saber de cabeça isso. Então, se você tem uma coloração número 7, que é um loiro médio, tudo que tem depois da vírgula são esses números da estrela de Ozoldi. São as nossas nuances, os reflexos que são revelados. Então, 7.1, loiro acinzentado. Loiro médio acinzentado. 7.2, loiro médio irisado, que é o violeta. Loiro 6, aqui o 7.6 seria, geralmente não tem o 7.6, tem 7.66 às vezes ainda, né? Que seria o loiro médio vermelho. Quando eu tenho 66,
Daí eu tenho 100% de vermelho, porque eu tenho aqueles 70, seriam como se fosse aqui, aqueles 75% mais os 25%. Então 66 é vermelho mais vermelho. Então eu teria um 766, seria um loiro médio super vermelho, vermelho intenso. Por isso 66, vermelho intenso, vermelho mais ainda uma pitada de vermelho, tá? Quando eu tenho um 7,4, eu vou ter um loiro médio acobreado. Quando eu tenho um 7,3, 7,3 ou algumas marcas /3, eu vou ter um loiro médio dourado. 7,7, o loiro mate, que seria um loiro médio mate, para fazer aquele tom chocolate claro, mais claro, sem vermelho. Mas vamos supor que quando ela vai fazer a coloração do 7, o cabelo ainda abre um pouco para o alaranjado. E a cliente não quer nem um brilho vermelho quando vai para o sol. Daí eu vou precisar de mais um número. Então eu vou usar o 7,71, porque daí unindo essas duas cores, eu vou ter aqui o verde, que ele neutraliza o vermelho, e mais uma pitada do 1, que é para neutralizar o vermelho claro, que é quase laranja. Então eu vou unir essas duas cores, 75% de verde e 25% de azul. É muito legal a gente entender isso, e a gente economiza também quando a gente entende a estrela de Oswald, porque às vezes nós não temos a coloração que a gente quer no salão, que a gente precisa no salão. E nós podemos misturar essas cores que nós temos para chegar na cor que a gente precisa. A cliente ela quer fazer uma coloração acaju e eu não tenho acaju no salão. Mas eu sei que se eu misturar o violeta e o vermelho eu vou ter acaju. Então eu posso misturar a cor que eu quero fazer acaju, pode ser um 6, na altura de um 6 ou na altura de um 5, misturar ponto 2 com ponto 6, que eu sei que eu vou ter um acaju aqui. Então eu posso misturar essas cores para criar novas cores. A cliente quer um cabelo acobreado, mas eu não tenho a cor acobreada hoje no salão. O que eu preciso fazer? Então ela quer uma altura de um 7, um loiro médio acobreado, 7,4 seria. Eu não tenho 7,4 no salão, acabou. Tudo bem, ok, não se desespere. Você pode pegar o 7,3 com o 7,6 ou 7,66 e misturar, que você vai ter um acobreado, tá? Se você quiser um cobre mais pro vermelho, você vai misturar mais o 66. Se você quiser mais pro dourado, você vai misturar mais o 3, o que tiver 3, o 7,3, tá? E daí você cria as cores que você não tem no salão, porque daí você não precisa ter todas as cores. Eu prefiro criar cores misturando as cores prontas do que criando cores com os mix. Por que eu não gosto de usar mix? Eu não gosto, quase eu uso pouco mix, tá? Eu uso pouco mix, gente, porque dependendo da marca da coloração, eles são mais intensos ou menos intensos. Lá atrás, no começo da minha carreira, eu fui fazer um cabelo loiro e fui aprendi essa regra e fui usar a regra. Então eu fui usar a regra dos 11. A regra dos 11, que você conta para um tubo de coloração. Então eu tenho um cabelo natural número 6 e eu quero deixar ele na altura de um 8. Ele vai me revelar um amarelo ainda. Tá? Primeiro, a gente sabe que ele vai para o laranja, laranja amarelado, até chegar no amarelo. Para eu esfriar esse amarelo, eu preciso contar até 11, né? Então eu vou chegar no 6, para ele não ficar nada de amarelo. Para um tubo de coloração, eu vou contar o 6 também. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 números. Esses 6 números representam 6 centímetros quando você aperta a bisnaga da coloração, 6 centímetros de mix. Acontece para um tubo de coloração. Se eu usar meio tubo, seriam 3 centímetros do mix. Ah, então tá. Daí eu vou lá, vou fazer um loiro super claro, vou usar um loiro super clareador e eu vou colocar, se eu for usar meio tubo, 3 centímetros de violeta ou 6 centímetros de violeta, porque eu quero que o cabelo não revele nada de amarelo.
Acontece que tem marcas que tem pigmento violeta ou pigmento azul ou pigmento amarelo, qualquer um deles, quando é pigmento puro, quando são os mix, muito intensos. Se você não conhecer a marca, você tem que ter cuidado. Eu não conhecia a marca, eu troquei, na época eu trabalhava num salão, eu fui para outro salão, fui usar o mix, achando que eram todos iguais. E eu coloquei lá 3 centímetros de mix violeta que eu precisava. E o cabelo da cliente ficou super claro e a raiz ficou bem violeta também. Porque era muito forte o mix daquela marca. Então tem marcas que tem um mix mais suave, ou mais correto, e algumas que tem muito intenso. Então se você for usar mix de uma marca que você não conhece, tenha muito cuidado, a não ser que você conheça muito a sua marca. Eu prefiro não usar os mix, salvo quando eu quero acrescentar um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho mais de cobre, daí sim. Mas para neutralizar, eu acho um perigo usar os mix, então eu não gosto de usar a regra dos 11, porque uma marca sempre é diferente da outra, fica muito difícil usar esses mix, porque alguns são muito intensos e outros não. Eu prefiro trabalhar com as cores prontas e misturar elas entre elas, que pode ser para neutralizar ou pode ser para acrescentar. Porque se você reparar, e eu dividi aqui no meio do cabelo, essas cores de cima são as cores frias, tá? Que a estrela ela pode mudar de posição. Então, o verde, o azul e o violeta são as cores frias. As cores de baixo, eu tenho as cores quentes, que é o amarelo, o laranja e o vermelho. Então, se eu preciso esquentar uma cor que já está pronta, ou um loiro que eu acho que o loiro clareou um pouquinho demais, eu quero esquentar ele um pouquinho mais, ou eu tenho uma morena iluminada que o cabelo clareou, mas eu quero deixar ele um pouquinho mais quente, eu preciso usar essas cores, tá? Para esquentar esse cabelo. No loiro seria o dourado, na morena iluminada, acobreado, alguma coisa assim, a não ser que seja um tom realmente que eu quero vermelho, daí sim eu vou usar o vermelho. Se eu quiser esfriar, eu vou usar essas cores de cima, eu vou usar o verde, o azul, o violeta. Então quando a gente fala assim, eu preciso esfriar um pouquinho a cor desse cabelo, ou eu vou usar um matizador, ou eu vou usar um tonalizante, ou a própria coloração diluída com emulsão nessas cores, que terminam com essas cores. 10, 12, o 12 que tem um pouco de azul e um pouquinho de violeta, 10, 21, que tem mais violeta do que azul, dependendo do que eu preciso esfriar. Se eu tô com uma cor que eu não tenho certeza se ele tá mais dourado ou mais laranja, eu preciso ficar pensando, tá um pouco mais dourado ou um pouco mais laranja? E daí eu vou olhar também definida aquela mecha, você lavou, você secou com a toalha, assim, deu uma olhadinha, eu acho que está um pouquinho mais pro laranja. Se está um pouquinho mais pro laranja, eu vou usar o 12, porque daí sim eu vou usar primeiro o 1, que tem mais 1 na composição, e o 2, que tem menos 2. Se tiver ainda um pouquinho alaranjado, mas tiver mais pro dourado, se tiver um dourado alaranjado, daí é o contrário, é como se fosse parar por aqui, ó. Então eu vou usar primeiro o 2, mais 2, depois o 1, que seria o 21. Então essas cores todas frias. O 7 é uma cor linda que nos revela tons lindos para fazer morenas iluminadas. 77, 71, quando eu quero esfriar um pouco mais ainda, tá? Porque para fazer morenas iluminadas a gente precisa ter um fundo de clareamento na altura de um laranja. Ó. Eu preciso chegar num 7, no máximo um 8. Se eu chegar num 9, eu já tenho uma loira. Se eu quero fazer uma morena iluminada, porque tem gente que confunde, tá? Eu quero fazer uma morena iluminada, daí faz poucas mechas para ela continuar morena, só que faz bem clara. Se eu faço bem clara, daí não tem muito sentido uma morena iluminada com mecha super loira, só que um pouquinho de mecha. Aí fica aquele cabelo escuro com aquela mecha platinada. Daí não é uma morena iluminada. Então as morenas iluminadas eu preciso chegar num 6, num 7 ou num 8. 6 se eu quiser uma morena bem discreta, 7 mais ou menos e 8 que apareça um pouquinho mais, mas ainda continua morena, porque eu vou fazer pouca quantidade. Se eu fizer muita quantidade, daí já vai quase por uma loira. E essas cores vão nos revelar essas 3 cores, que pode ser o alaranjado amarelo e o amarelo. Então se eu quero
uma morena iluminada na altura de 1,7, eu vou clarear o cabelo, ele vai chegar num laranja amarelo. Laranja, amarelo. Se ele tem mais laranja do que amarelo, eu preciso daí de um azul para neutralizar e ele ficar um marrom e não ficar tão quente. Ou ao contrário, eu quero que ele fique quente, mas eu não quero que fique tanto. Daí sim, eu vou jogar um violeta porque eu não quero esfriar demais. Se eu jogar o azul em cima de um laranja, eu vou esfriar demais. Talvez eu não queira, eu quero esfriar só um pouquinho. Daí eu jogo o violeta, que não vai esfriar demais. Se eu quero esfriar muito, eu já jogo um verde. Se ele tiver muito laranja e eu quiser esfriar, eu tenho que jogar um 7. Alguma coisa, 0,7, 7,7. Se eu quiser esfriar total e deixar um chocolate frio, sem nada de nuance vermelha, 71. Daí eu vou ter um pigmento mais frio, porque nós sempre vamos trabalhar com lados opostos da estrela. O segredo é sempre esse. O que neutraliza o amarelo é o violeta, o que neutraliza o azul é o laranja e vice-versa, o que neutraliza o laranja é o azul e assim por diante. O verde, se eu tenho um cabelo esverdeado, eu preciso de vermelho para neutralizar. Se eu tenho um cabelo vermelho, eu preciso do 7, do verde, para neutralizar. E aqui embaixo eu tenho as outras cores, que são as terciárias. Então eu tenho as cores primárias, que é o azul, amarelo e vermelho, as secundárias, que é o verde, o violeta e o laranja, e as cores no meio disso tudo, que são as terciárias. Azul violeta, azul verde, amarelo verde. Sempre o que está na frente é o que tem mais pigmento. Se eu tenho um cabelo que tenha a numeração 12, então eu tenho azul mais violeta. Eu tenho 75% de azul e 25% de violeta. Se eu tenho um cabelo vermelho-violeta, eu vou ter o número 6, 62. Então eu vou ter um vermelho, mas um pouquinho mais frio por causa do 2, e ele vai me dar uma cor mais para o vinho. Ele não vai ficar nem violeta e nem vermelho. Aquela cor mais acaju, tá? Vermelho, laranja, mesma coisa. Eu tenho mais vermelho do que laranja. Se for laranja, vermelho, eu vou ter mais laranja do que vermelho. Então, é bem simples você pensar em todas as nuances dos reflexos que tem depois da vírgula. Você tem a coloração, que é o número cheio, a coloração inteira, que é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ponto, alguma coisa. Ah, mas e quando eu tenho um 0 depois do ponto? É a cor mais intensa. Geralmente esse 0 as marcas usam para dizer que é aquela cor um pouco mais intensa, que ela pega mais no cabelo branco. A diferença de um 7 para um 7.0, quando tiver na mesma marca, porque tem marcas que não tem, só tem 7.0, e tem marcas que só tem o 7. Quando eu tenho uma marca que tem o 7 e também tem o 7.0, seria um loiro médio profundo. Esse 0 significa profundo, que é intenso daí. Que é um 7 mais intenso, que ele vai cobrir melhor o branco, que ele tem mais pigmento na composição da coloração. Então ele cobre melhor o branco. Preciso cobrir um branco difícil, a cliente tem 70% de cabelo branco e ela não quer nuance, não quer reflexo nenhum. Você vai usar a cor que tem esse 0, a cor inteira, ponto 0. Ah, eu quero uma cor que fique mais dourada. A cor que você escolher, que pode ser um 6, um 7.3. Eu quero uma cor que fique acobreada. 4. E quando eu tenho 0 depois? Como se fosse um 40. É como se fosse 44. É mais intenso também, é um cobre mais intenso também. Quando eu tenho um 43, é um cobre mais aberto, porque eu vou ter um dourado depois. Quando eu tenho um 46, eu vou ter um cobre avermelhado, porque eu tenho um vermelho depois. Então, ter essa estrela no salão é fundamental para você conseguir saber todos esses numerozinhos que tem depois da vírgula e tentar decorar esses números. Claro que aqui é uma nomenclatura universal, mas tem variações, tem algumas marcas, não sei porquê, para complicar a nossa vida, que mudam um pouquinho. Então tem marcas que o 2 é o mate, não é o 7. Então você precisa conhecer a coloração que você trabalha e ler o que está escrito para você entender
Se na coloração que você trabalha o mate é o 7 ou o mate é o 2. Tem algumas outras, e daí nesse caso, geralmente, quando a marca da coloração usa o 2 para fazer o mate, o irisado é 8. Eles usam o 8 aqui, normalmente, tá? Quando o 2 é o mate, o irisado é 8. Então você precisa ver o que está escrito assim, porque geralmente tem o númerozinho da coloração, ó. Por que eu tenho aqui 823? 823. Que ele é uma cor que ela é mais fria. Porque eu quero uma cor fria, então eu tenho um dourado, mas eu tenho mais violeta. 23, eu tenho 3 vezes violeta e uma pitadinha de dourado, porque eu não quero a cor fria demais. Se eu quiser a cor fria demais, eu vou tirar o 3, eu vou deixar só o 2. Se eu não quiser a cor fria demais, eu preciso de um pouquinho de dourado, para não ficar fria demais, só para dar aquele golinho de dourado assim, e eu ter um bege um pouquinho quente, não ter ele tão frio, não ficar ele um bege muito com cara de morto, assim, vamos dizer assim. Aí eu preciso desse golinho do 3. Se o cabelo já tá mais amarelinho, mais dourado, e eu não preciso desse 3 aqui, eu vou usar só o 8,2 que eu já vou chegar na cor que eu quero. Então é muito importante, e daí você lê aqui, ó, o que está escrito. Loiro, claro, irisado, dourado. Então, o 2 realmente está como irisado, dourado. Nessa coloração. Então, você precisa ler o que está escrito aqui embaixo para você saber com qual número a sua empresa trabalha, como que são os números que a sua empresa trabalha. Um exercício bem simples que você pode fazer para aplicar isso aqui, se isso ainda não conseguiu entrar na tua cabeça, é brincar. Brinca com a criançada aí, quem tem filho, pega, vamos brincar com as crianças, que sempre é bom, com 3 cores de tinta guache, tinta têmpera. Em alguns estados fala tinta têmpera, alguns estados tinta guache. Então você pega e brinca de pintura, você desenha uma estrela, você só precisa ter 3 cores. E com essas 3 cores você vai fazer as outras cores. E você vai fazer a estrelinha e pintar, ó. Pinta o azul, o triângulozinho do azul, pinta o triângulozinho do amarelo, pinta o triângulozinho do vermelho. Parece meio infantil, mas sabe o que é? Quando a gente faz isso, isso entra na nossa cabeça porque a gente vai fazer a mistura na hora, é gostoso, é como se fosse pintar um quadro, só que você vai pintar uma estrela só, tá? Se você se empolgar, quem sabe se descobre uma baita artista aí ainda. Mas é gostoso, porque daí você depois vai misturar. Você vai pegar a mesma quantidadezinha de tintinha lá azul e amarela e vai misturar as duas. Você vai ter o verde, aí você vai pintar o verde. Você vai misturar o azul com o vermelho e vai fazer o violeta. Depois você vai misturar o amarelo com o vermelho e vai fazer o laranja. Daí você volta lá na tintinha com as cores primárias que você tem, que é o azul, amarelo e vermelho, e vai desenhar mais um triângulozinho aqui no meio, para fazer a cor terciária. E você vai pegar o laranja que você fez, e você vai misturar com o amarelo, você vai ter um laranja mais claro. Você vai pegar o amarelo e vai misturar com o verde, você vai ter um verde mais claro, aquele verde água, amarelo-verde. Aqui também você vai misturar o verde com o azul e vai ter aquele tom que você não sabe se é azul, que não sabe se é verde, tá? Azul, violeta, quando você mistura os dois. Então você vai criando essas cores e isso entra melhor na cabeça da gente quando a gente faz esse exercício em casa, quando a gente brinca de pintura, que você pode fazer isso junto com as crianças e descobrindo o universo das cores e como a gente pode criar novas cores também com as colorações de cabelo, que é a mesma coisa que essa tinta guache. A mesma coisa, só que em cima de um cabelo natural, tá bom? E, ó, sugestão, peguem essa estrela lá na internet, você acha. Pode ser no Pinterest, pode ser no Google lá, coloca lá estrela de Oswald. Que vai aparecer um monte de estrela e você imprime. Se você não sabe fazer isso, pede pro filho, pro neto, que é essa gurizada, esse povo mais jovem aí, é bom de internet, faz isso para você facinho, tá? Daí você imprime numa folha e deixa lá. Se você quiser guardar ela para sempre, você pode colocar dentro de um plastiquinho ou mandar plastificar também.
que daí fica perfeito. Você pode fazer uma estrela pequenininha, plasticar e deixar lá no seu lavatório para você consultar sempre que tiver dúvidas e que precisar dar uma consultada aqui, que isso e com o tempo você nem precisa. Mas eu vou falar para você que até hoje eu consulto sim, porque às vezes eu também tenho umas dúvidas, eu tenho que ir lá dar uma olhadinha assim, peraí que eu preciso pensar. Vou lá dar uma olhadinha e a cabeça abre e fica tudo bem mais simples e fica mais fácil de acertar o tom de primeira já e entregar a cor que você precisa, que a sua cliente quer também. Então, imprima e tenha uma com você. Eu espero que você tenha aprendido algo de novo hoje aqui, que eu tenha conseguido abrir a mente das pessoas que são travadas quando olham para essa estrela e que tenha conseguido simplificar e que você tenha gostado e aprendido algo de novo hoje aqui comigo, tá? E se você aprendeu, eu gostaria muito de saber o que foi. Então se inscreve aqui no canal, curta e deixe o seu comentário me contando o que você mais gostou da aula de hoje. Eu sou Lauro Soares, sou cabeleireiro e quero ajudar você a fazer loiros cada vez mais perfeitos. Tchau, tchau.